Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros. Vamos fazer um breve react ao vídeo do canal Escola da Tartaruga, que tem um patch, um logo, um negócio que eu achei muito da hora, né? Que é uma tartaruga ninja com o casco do Kami e a roupa da Escola da Tartaruga, que ficou muito fofo, show de bola. Saiyajins versus Viltrumitas, muito parecido com o tema que eu fiz entre Viltrumitas, Xenomorfos, Kryptonianos e Saiyajins numa live que eu fiz junto com o Bernardo Lopes do canal Nerd Battle e do canal Sem Nada Pra Fazer, que também é um canal que adora fazer conflito entre raças e personagens diferentes. Mas vamos analisar o vídeo do nosso amigo aqui, deixem um like no vídeo do rapaz e vamos ver essa análise dele. Os Saiyajins e os Viltrumitas compartilham semelhanças que vão além da brutalidade em combate. Parece que vocês não entendem que não vão conseguir conquistar a Terra. Mas isso é impossível! Ambos pertencem a impérios guerreiros que dominaram vastas regiões do universo, utilizando a força como principal ferramenta de conquista. Os Saiyajins, a raça guerreira do universo de Dragon Ball, eram mercenários a serviço de Frieza, enviados para destruir civilizações e vender planetas ao Império Galáctico. Seu orgulho e a sede de batalha eram marcas registradas, assim como sua capacidade de evoluir drasticamente após cada combate. A força de um Saiyajin não era apenas definida por seu nível de poder, mas também pela sua habilidade de ultrapassar limites, algo que os tornava inimigos formidáveis. Do outro lado, temos os Viltrumitas, a raça conquistadora do universo de Invencível. Diferente dos Saiyajins, que foram quase exterminados por Frieza, os Viltrumitas dominaram planetas de forma sistemática, exterminando qualquer raça que não se submetesse ao seu império. E seu lema era simples: a força define tudo. Somente os mais poderosos sobreviviam, e isso garantiu que, ao longo das eras, restassem apenas os 50 guerreiros mais brutais e implacáveis. Das eras, restassem apenas os 50 guerreiros mais brutais e implacáveis. O lance não foi ao longo das eras que a população deles foi diminuindo. Calma lá, para eu não dar um spoiler muito grande do que ainda vai ser animado na quarta temporada mais pra frente. Restaram apenas 50 Viltrumitas por um outro problema. Teve a ver com a guerra, sim, mas é uma guerra com uma arma diferenciada, biológica. Uma arma que se existisse no universo de Dragon Ball afetaria Saiyajins, seres humanos e talvez outras várias raças. Já que estamos falando de biologia aqui. Tudo que é biologicamente parecido, no caso Saiyajins e seres humanos são parecidos, e se os seres humanos são afetados, muito provavelmente os Saiyajins também seriam tal qual. Os Viltrumitas também têm uma carga genética que casa perfeitamente com a carga genética humana, eram afetados por esta coisa, me lembra Resident Evil, e também afeta os seres humanos. Há a possibilidade de simplesmente varrer com o planeta todo só com essa arma biológica. Mas eu não vou dizer exatamente o que era e tal, mas sim, é um barato que exterminou boa parte dos Viltrumitas, uma única arma. Mas não foi a guerra. Se não fosse por isso, eles ainda eram extremamente numerosos e o universo Invencível já teria sido dominado facilmente por todos os Viltrumitas. Então tem uma grande diferença aí. Os Saiyajins foram eliminados com um único ataque, praticamente, do Frieza, que explodiu o planeta. E todo mundo faleceu. Todo mundo que estava lá no planeta Vegeta. Todos os Saiyajins que estavam lá, ninguém resistiu. No entanto, enquanto os Saiyajins dependem do Ki para suas técnicas de luta e podem aumentar drasticamente seu poder através de transformações como o próprio Ozaru, os Viltrumitas possuem uma força descomunal e resistência sobre-humana desde o nascimento. Isso significa que, enquanto um Saiyajin pode começar fraco e se tornar absurdamente poderoso com o tempo, um Viltrumita já nasce como um monstro do combate, sendo moldado para lutar desde pequeno. Com a base já estabelecida, a questão principal se torna clara. Quando falamos de batalha, quem realmente tem a vantagem? Os Saiyajins, mesmo os de classe baixa, já começam com níveis de poder bem alto.
O Raditz, por exemplo, tinha um poder de 1200, o que já fazia dele mais de 3 vezes mais forte do que o Piccolo, que foi capaz de destruir a Lua. Que tecnicamente no universo de Dragon Ball não é lá grande coisa, né? Porque o Kami foi capaz de destruir a Lua antes do Piccolo, com um poder de menos de 200. Então, sim, eles poderiam destruir a Lua, planetas, obviamente. Alguns corpos celestes deste tipo seriam facilmente destruídos por Saiyajins, com este nível de poder do Raditz, por exemplo, que era considerado um guerreiro de classe baixa, mas que estava junto com o Vegeta por algum mérito, né? O cara não estava andando com o príncipe dos Saiyajins à toa, nem ele nem o Nappa. Eles não, no caso do Raditz, ele não era da elite, etc, mas era bem forte. Forte o suficiente para andar com o Vegeta. Pegaram a referência? O próprio Raditz é um pouco fora da curva já. Tal qual o próprio Bardock também era um pouco fora da curva. Mas a grande maioria dos Saiyajins que a gente viu, né, dos outros, trabalhadores, dona de casa, gente fazendo manutenção, alguns guerreiros que realmente tinham uma força razoável, que talvez também pudessem destruir a Lua, mas não é lá grande coisa. Com um único ataque. Isso coloca até os Saiyajins mais fracos na casa do nível planetário. Já Nappa e Vegeta vão além, chegando ao nível de destruir planetas inteiros com facilidade. Algo que o próprio Vegeta já deixa claro quando ameaça apagar a Terra com seu Galick Hu. Agora todos vocês vão explodir em 1000 pedaços junto com a Terra! Mesmo que sobreviva, a Terra explodirá! Os Viltrumitas também não ficam... Alerta por ataque suicida do Vegeta, porque ele também ia morrer. Ele não vive no vácuo do espaço. A nave dele ia ser jogada lá pra PQP. Ele não teria como sobreviver ao próprio ataque. O Vegeta tava tentando jogar no Vasco. Atrás. A destruição de Viltron, dependendo de somente 3 Viltrumitas, já coloca os guerreiros de elite dessa raça no nível de grandes destruições planetárias, que os Viltrumitas mais fortes, como o Treg, podem ser escalados para níveis próximos ao de uma estrela anã, visto que ele humilha o Omni-Man e Mark sem dificuldades alguma. Ou seja, em termos de força e resistência, as duas raças são muito parecidas, mas tem um detalhe que ainda precisamos falar: a velocidade. Viltrumitas podem cruzar bilhões de anos-luz em pouco tempo, como o Omni-Man fez ao viajar até Traxa. Mas o problema é que a velocidade de combate deles é questionável, já que personagens bem mais lentos, como o Red Rush e o Imortal, conseguiram reagir e até acertar ataques contra o Omni-Man. Red Rush e Imortal não são tão lentos assim. O Red Rush, sem dúvidas, é mais rápido que o Imortal e ele conseguia esquivar e lutar com o Nolan. A questão é que é muito parecido com o Dispo contra o Gohan dentro da gaiola, feita de Ki do Freeza, né? Feita dos ataques dos dedinhos do Freeza. Mesmo o Dispo sendo muito mais rápido, dentro de um ambiente fechado, ele não vai conseguir simplesmente, sabe, usar toda essa velocidade. Tal qual, quando a gente vai avaliar a velocidade de luta entre Viltrumitas, você tem o fato de que o cara dá um soco no maluco, ele vai de um país para outro. É como se o Goku e o Vegeta lutassem num deserto e cada soco que o Goku desse no Vegeta, o Vegeta fosse parar em uma outra cidade, um outro ponto do planeta, completamente distante do local inicial da luta. E a gente tá falando da Terra. Enquanto num caso a velocidade deles é o suficiente para que durante a troca de golpes eles se destoam de vários pontos do globo para ir de um ponto a outro, de uma cidade, de um país a outro, os Saiyajins, enquanto lutam, continuam basicamente no mesmo lugar. Então, assim, não se trata exatamente de velocidade, mas de agilidade em combate. Troca de golpes, velocidade de golpes, e parte disso é fruto da animação, que em Dragon Ball dá uma ênfase mais legal no combate, muito mais dinâmico, já que é diferente da animação do Invencível, aonde o combate não é focado em golpes rápidos e ligeiros e hábeis e tal. Não, é golpe bruto para jogar o cara lá na puta que pariu e ele ir atrás voando e parar numa outra cidade de um outro país, de um outro lado do planeta.
Os caras literalmente saíram dos Estados Unidos, de Chicago, e com um soco foi parar no Everest. Entendeu? No globo, aqui eu vou aproveitar a minha telinha redonda, no globo, aqui está os Estados Unidos. O Everest está mais ou menos aqui. E daqui até aqui você tem a África, a Europa, uma distância do cacete. Essa é a velocidade deles em combate. O que é muito diferente da velocidade dos Saiyajins em combate, como eu já tinha dito no exemplo anterior. Já os Saiyajins são comprovadamente absurdos em velocidade de luta. Temos como exemplo o Raditz, conseguindo desviar de velocidades extremamente altas na luta contra Piccolo e Goku. Com isso, já dá pra ter uma noção de como esse combate seria. Tanto os Viltrumitas quanto os Saiyajins possuem algo parecido com o Zenkai, aquele aumento absurdo de poder que ocorre quando o guerreiro passa por uma situação quase morte. Era isso que eu queria. Serei um Super Saiyajin. Os Viltrumitas também têm uma regeneração acelerada. Peraí, esse também não está ligado aos Saiyajins, né? Porque essa regeneração que você vai explicar, os Saiyajins não tem. Entendeu a diferença? O Viltrumita luta literalmente com as tripas pra fora. Ossos quebrados, todo rascado, sabe? Órgãos pra fora. Os caras seguram aqui com uma mão e vai batendo com a outra. Enquanto isso, um Saiyajin no nível absurdamente maior, muito, milhões de vezes maior do que um Saiyajin normal, padrão, sabe? Da maioria que tinha lá no planeta Vegeta, foi parado com um disparo laser que perfurou, dependendo da mídia, o coração, um pouco abaixo do coração, né? Foi no coração que o Goku tinha morrido, mas pegou um pouco abaixo do coração, e o outro, na outra mídia, no estômago, sabe? Ali, no baço. E esse cara que é muito mais forte que um Saiyajin padrão, que é o Goku, caiu. É uma diferença enorme de resistência aí. Acelerada e uma capacidade de adaptação absurda. Mark Grayson, por exemplo, ferimentos que deveriam matá-lo e voltou ainda mais forte. Treg, o mais forte dos Viltrumitas, resistiu a ataques que destroçariam qualquer um e seguiu lutando como se nada tivesse acontecido. Outra diferença marcante entre as duas raças é a sobrevivência no espaço. Os Viltrumitas conseguem resistir ao vácuo por um bom tempo, mesmo que não seja algo indefinido. Já os Saiyajins, bom, eles não respiram no espaço. Isso é dito claramente na série. Bardock foi mostrado ainda dentro da atmosfera do planeta Vegeta. Goku foi confirmado como estando dentro da atmosfera da Terra na luta contra Bills, e Vegeta nunca apareceu no espaço de forma canônica. Isso pode até ser uma vantagem para os Viltrumitas em certas situações. Agora, em quais condições cada uma venceria? Se for um combate equilibrado, onde ambos começam com forças semelhantes, a vantagem vai para os Saiyajins. Isso porque eles têm mais ferramentas na luta, ataques de Ki, locomoção e alta velocidade, formas poderosas como o Super Saiyajin e o Ozaru. Mas se o combate... Super Saiyajin não existia dentro dos Saiyajins padrão. Não era uma forma comum entre os Saiyajins, é uma forma comum depois que o Goku aprendeu a técnica, que o Vegeta viveu na Terra, os filhos, as gerações descendentes do Goku e do Vegeta, que também já tinham desenvolvido células S, conseguiram essa transformação, mas os outros Saiyajins, não. Com exceção do próprio Broly, que é um ponto completamente fora da curva, e Yamoshi, que nem animação ou mangá desenhado pela Akira Toriyama a gente teve, que foi só citado numa entrevista, mas oficialmente ele não apareceu em nenhum lugar. Tirando esses casos, ninguém mais sabia se transformar em Super Saiyajin. Então não, você não pode considerar uma transformação que os caras não tinham. Não faz sentido. Se você estivesse falando, ó, vai ser Goku, Trunks, Goten, Gohan, Vegeta contra
os Viltrumitas. Aí é uma outra história. Agora, os Saiyajins, no contexto geral, não tem Super Saiyajin. Eles podem se transformar em uma situação específica, com um certo desenvolvimento específico? Podem. Mas aí é muito específico. Eu tenho que manipular um roteiro para um cara lá falar: beleza, estou furioso e eu vou me transformar em Super Saiyajin, tendo que ter nível para isso, tendo que ter as células S de alguma forma, ou seja, o coração puro, que seja de pura maldade ou não. No caso do Vegeta já estava bem mexido, né? Tanto que quando ele fica sabendo que o Trunks é o filho dele, ele não demonstra assim imediatamente, mas mexe com ele, ou seja, o Vegeta já estava mudado naquela época, só do tempinho que ele treinou na Terra, que depois ele vai pro espaço, lá naquela cena filler, e de lá e mostra que ele teve o Super Saiyajin lá, que é uma cena filler, não é uma cena que tem no mangá. O Vegeta se transformar em Super Saiyajin foi um negócio que ele conseguiu bem depois e bem fora da curva. A gente tá falando do príncipe dos Saiyajins, o cara bem acima da grande, massiva maioria dos Saiyajins. Então, não. Saiyajins não tem a transformação de Super Saiyajin disponível para eles usarem nesse tipo de comparação. Não faz nem sentido. Faria sentido se a gente estivesse falando de todo mundo morando na Terra, treinado na Terra, com o Vegeta, com o Goku já sabendo se transformar, e aí teve uma escola tartaruga / Vegeta de transformações, que nem, por exemplo, acontece em Kakumei, onde o Vegeta vai para o planeta Sadala e ensina os Saiyajins de lá a se transformarem, apesar de que o rei Sadala não gosta, mas é uma outra história. E nem canônico é, né? É uma fan-made, uma história, um mangá fã, um fã-mangá. Então, não posso considerar o Super Saiyajin como uma transformação que eles têm. Ozaru, ok, desde que exista uma lua no local de combate. Ou que alguém esteja disposto a usar uma técnica para que surja uma lua artificial no céu. Mas assim, Super Saiyajin tá fora dessa história aí. Não dá. Se for baseado apenas no físico, sem transformações ou ataques de Ki, os Viltrumitas podem levar vantagem. Eles possuem uma resistência superior e podem lutar por longos períodos sem desgaste. Afinal, foram feitos para isso, enquanto os Saiyajins podem se cansar. Além disso, a experiência dos Viltrumitas mais velhos, como o Treg, faz com que eles sejam lutadores incrivelmente letais em combate corpo a corpo, devido, claro, à sua experiência de combate. E quem teria mais chances de vitória? Sem dúvidas, os Saiyajins. Isso porque a evolução deles é ilimitada. Sem dúvida. Que enfrentam um oponente mais forte, encontram uma forma de ultrapassá-lo. É assim que Goku superou Freeza, que Vegeta alcançou o Super Saiyajin e que Gohan despertou o Super Saiyajin 2. Como o Vegeta conseguiu se transformar em um Super Saiyajin? Não era verdade que um Saiyajin só podia se transformar se fosse calmo e tivesse o coração puro? Eu sou calmo. E meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. Um Saiyajin sempre pode quebrar os seus limites e alcançar níveis impensáveis. Já os Viltrumitas, por mais poderosos que sejam, têm um limite biológico. Eles nascem fortes e melhoram com o tempo, mas não possuem as transformações ou o crescimento acelerado do poder dos Saiyajins. E se a gente pegar um exemplo sem tantas apelações, como Bardock contra Treg, quem levaria melhor? Bom, vamos analisar. Treg é sem dúvidas o Viltrumita mais forte, capaz de humilhar o Omni-Man e rasgar Mark Grayson no meio como se fosse papel. Sua resistência é absurda, ele é um lutador extremamente técnico, mas Bardock não é só um Saiyajin qualquer. Ele sobreviveu à destruição de planetas, enfrentou inimigos absurdamente mais poderosos e uma... Pera aí, tu disse que o Bardock sobreviveu à destruição de planetas? Aonde tu viu isso? No OVA, onde ele é mandado pro passado e o planeta não explode com ele dentro, já que ele já estava no passado? Bardock nunca peitou uma explosão de planeta? Tá maluco? Oxi. Mais importante, ele tem o instinto de batalha e o Zenkai. Se a luta acabasse rápido, Bardock provavelmente levaria melhor. Porém, se a luta não acabasse rápido, Treg levaria melhor por conta de sua resistência. E o que realmente sela o destino do Treg é o fato de que Bardock tem acesso ao Ozaru e ao Ki. No momento em que Bardock se transforma,
Treg deixa de ter qualquer chance. O aumento de poder é simplesmente absurdo, e não há nada que um Viltrumita possa fazer contra rajadas de Ki massivas e golpes que poderiam pulverizar um planeta inteiro. No final, Bardock esmagaria Treg sem muita dificuldade, mostrando mais uma vez em que uma batalha real, os Saiyajins sempre encontrariam um jeito de vencer. No fim, os Viltrumitas são guerreiros implacáveis e extremamente letais, mas contra um Saiyajin determinado, a vitória provavelmente seria dos Saiyajins. Afinal, quando se trata de superar limites, ninguém vence um Saiyajin. E aí o vídeo dele termina aqui, então vamos fazer as nossas considerações sobre alguns detalhes que talvez ficaram de fora da pesquisa do nosso amigo aqui. Então galera, muito bom o vídeo. Deixem um like no canal da Escola Tartaruga. Se inscrevam se vocês gostaram desse react do vídeo dele. Deixa um like aqui também, se inscreva aqui também. Mas prestigiem o vídeo original. Vou deixar a descrição. Material bom merece ser compartilhado. Mas apesar dos elogios do material ser bom e... cara, que talento que ele tem para edição. Meu querido, parabéns. Queria ter a sua sabedoria, o seu talento para fazer esse tipo de edição, porque eu sou leigo, não consigo fazer esse tipo de coisa, mas parabéns, muito bom. Um brinde a você, meu querido. Entretanto, todavia, né? O lance é o seguinte, querido. Você errou em vários pontos, você puxou muita sardinha para os Saiyajins e desconsiderou coisas que eu detalhei durante o react, mas eu vou explicar melhor agora. Vou usar esse tempo para explicar melhor alguns detalhes. Vamos começar por alguns pontos. O primeiro deles é velocidade. Como eu expliquei, estamos falando de um cara que bate aqui, o outro cara vai parar aqui, só que aqui é um ponto da Terra, aqui é outro ponto da Terra. O cara voa daqui até aqui em um instante. Coisa que o Vegeta demora 5 segundos para fazer, mesmo depois de muito treino, de estar milhões de vezes mais forte que um Saiyajin normal. Estamos falando de um Vegeta de Dragon Ball Super contra um Saiyajin comum. E os caras fazem poucos segundos, fazem a mesma coisa, assim, sabe? Então, assim, no mínimo, um Viltrumita padrão, um Nolan da vida, tem que parar de um Vegeta de Dragon Ball Super. Em relação à velocidade, o deslocamento deles é absurdo. Você mesmo detalhou. No vácuo do espaço, os caras são fenomenais. E eu não vou me contradizer, porque eu mesmo já afirmei. Os Viltrumitas só superam a velocidade da luz porque eles estão no vácuo do espaço. E no vácuo do espaço a aceleração é constante se você conseguir ter energia. E como eles têm resistência absurda, basta continuar acelerando que a sua aceleração vai subindo, até que você alcance uma velocidade absurda. E supere qualquer outra velocidade. É simples, no vácuo do espaço não tem nada te puxando, não tem atrito, não tem nada. Tem um vídeo explicando isso perfeitamente. Sigam o Dragão aqui que vocês vão descobrir, porque já tem vídeo explicando isso. Até o próprio Goku, desde Dragon Ball Z, se ele conseguir sobreviver ao vácuo do espaço, precisasse de um planeta ou outro depois, e tivesse energia, levasse um saquinho de Senzu Beans, né, da semente dos deuses, dos feijões mágicos, como diz na dublagem americana. Às vezes a dublagem americana dá uns negócios, ou whatever. Então, se ele fizesse isso, ele voasse, não sobrevivesse ao vácuo do espaço, quisesse de um planeta ou outro, com energia que o suficiente, ele poderia ultrapassar a velocidade da luz facilmente no vácuo do espaço. Mas fora do vácuo do espaço, eles não têm velocidade da luz. Mas, no caso dos Viltrumitas, eles continuam indo muito rápido, ainda de um ponto da Terra ao outro em um instante durante a luta. Claro que a animação entre um e o outro, uma obra e outra, é completamente diferente. O estilo do Robert Kirkman e dos seus desenhistas detalharem a história, e o estilo de Akira Toriyama fazer a história é completamente diferente. Mas o que implica que, de fato, os Viltrumitas ainda são mais rápidos que os Saiyajins. Os Saiyajins são mais ágeis, eles conseguem se esquivar, mexer, lutar melhor, porque eles trabalham muito mais a esquiva do que os Viltrumitas, que são praticamente invulneráveis a maior parte do tempo. Então eles tancam os golpes, eles têm resistência para isso. Então para que ele vai desviar se ele pode peitar? É o mesmo problema que o Superman sofre. Tanto que tem HQ do Superman detalhando isso. O Superman ele sempre entra como um grande escudo. Ele vai dar a cara a tapa, ele apanha a maioria das vezes porque ele tenta tancar o golpe com a resistência, ao invés de sair da frente.
Tanto que tem uma HQ que detalha um treinamento do Superman com um artista marcial que pretende ensinar o Superman a lutar melhor. E basicamente ele mostra isso pro Superman, porque o Superman ele se põe na frente do golpe, ele toma o golpe quando ele poderia simplesmente sair da frente e golpear. Porque ele tem velocidade para isso, mas ele não faz, porque ele confia muito na resistência dele. Os Viltrumitas fazem a mesma merda, mesmo lutando contra outros Viltrumitas. É um defeito deles. Mas no caso da velocidade, eles ainda são mais rápidos que os Saiyajins. Não são mais ágeis, mas são mais rápidos. E neste caso, a adaptação pelo modo de luta aconteceria rapidamente, porque nenhum Viltrumita tem menos de 50 anos. O Goku tem 47. No Super, eu acho. 57 no final do Z, não lembro agora. O Goku é uma criança perto de um Viltrumita. O que os Viltrumitas têm de experiência de batalha, o Goku não tem de treino. E olha que ele treina a vida toda. Só que os Viltrumitas confiam muito na resistência, então eles não costumam desviar de golpes. É por isso que você nunca vai ver uma luta de Viltrumita, pelo menos no momento, até onde a animação foi, onde ele vai simplesmente sair daqui pra cá. Apesar que tem momentos que um Viltrumita sai daqui, aparece atrás do cara e já tá golpeando, ou ele vem simplesmente de uma outra cidade. E tô falando de um carinha aqui que nem é um Viltrumita no ápice. Tô falando do filho do Omni-Man com aquela insectoide. E ele simplesmente vem, acerta ou conquista numa outra cidade. Vai mostrando que ele tava voando, tentando chegar. E o bichinho é muito rápido, porque os caras estavam simplesmente se socando, saindo de uma cidade pro outra. O próprio Omni-Man lutando com o Mark, bate no Mark aqui, o Mark vai parar no Everest. Só com a força do soco. E o Omni-Man já tá no Everest ali. E aí, Mark? Papai tem que castigar alguém hoje. Bora! E tutum! Tá batendo nele. Então, assim, deslocamento é absurdo. Mas os Saiyajins levam vantagem em agilidade. Nisso daí eu acho incontestável. Os Saiyajins demonstram muito mais agilidade do que os Viltrumitas, que demonstram muito mais velocidade do que os Saiyajins. Mas tem outros pontos aí pra gente levar em consideração. Primeiro, eu descarto completamente a transformação do Super Saiyajin. Escola Tartaruga, eu não sei o seu nome, vou chamar você de Donatello. Cara, é um que me lembra muito Tartaruga Ninja, cara. Eu adoro o seu logo, meu. Muito bom trabalho, meu querido. Mas então, o Donatello, que é, acho que não me engano, a tartaruga mais inteligente. Querido Dom, o problema é que você não pode considerar Super Saiyajin no momento onde nenhum Saiyajin nem mesmo sabia que existia a transformação de Super Saiyajin de fato. Era uma lenda. Para se tornar um Super Saiyajin, tem vários critérios a serem atingidos, várias coisas a serem levadas em consideração. A não ser que o cara estivesse lutando com Goku, ou com Vegeta, ou com Trunks, ou com Goten, ou com Gohan, nenhum deles ia se transformar em Super Saiyajin. Nem motivação exatamente eles tinham para isso, porque a tal das células S, que nós vemos tanto nas entrevistas do Akira Toriyama, porque tecnicamente nunca foram citadas no mangá de Dragon Ball, nem de Dragon Ball Super, pelo menos eu não me recordo. Se eu estiver errado, vocês me corrijam por gentileza nos comentários, fiquem à vontade, podem discordar de mim. Então, mesmo as células S são necessárias para que ele se torne um Super Saiyajin. E o próprio Vegeta ficou um bom tempo na Terra, são 3 anos treinando na Terra, e ele não vai a muito longe no espaço, naquele filler, se tornar um Super Saiyajin. Na realidade, aquele é um filler. No mangá a gente nem sabe exatamente como canonicamente no mangá isso aconteceu. Sabemos que o Vegeta passou um tempo na Terra, teve uma flash com a Bulma, quem sabe um banho bem gostoso, ó. Ai, Bulma, vamos tomar um banho, eu tô cansado de treinar. E a Bulma foi lá e ó, chupec, chuprinho, Hatterfly.
Trunks foi feito. Mas o próprio Vegeta já estava um bom tempo na Terra, desenvolvendo empatia, outros sentimentos. O se importar com outro ser desencadeia o Super Saiyajin. Não sei se vocês perceberam, mas as células S são praticamente isso. E olha como isso é um fato canônico em todas as transformações de Super Saiyajins, de Saiyajins puros. Goku se importava muito com o Kuririn, o seu melhor amigo de fato até aquele momento. Hoje em dia posso considerar o Vegeta o melhor amigo do Goku, o Piccolo o melhor amigo do Goku, o próprio Kuririn continua sendo o melhor amigo do Goku, whatever, mas naquela época de Namekusei, o melhor amigo do Goku era Kuririn. E ele se importava muito com o Kuririn, e a morte do Kuririn desencadeou uma raiva que fez ele se transformar em Super Saiyajin. Vegeta, ele se importou muito consigo mesmo, o que meio que contraria a regra, mas era uma dedicação, um treino, uma vontade absurda de se superar. E ele já tinha uma fé com a Bulma, ele já tinha outros sentimentos levando em consideração. Já era um fato de que o Vegeta não mais se importava unicamente consigo mesmo. E aí a teoria minha, de fato, isso é a teoria minha, mas ele já tinha um certo estágio de mudança naquele ponto da história. Tanto que, naquele ponto da história, ele já é um Guerreiro Z. E já é um Guerreiro Z convicto, ele já considera as pessoas vermes, mas ele já tem um certo respeito por alguns deles. Mas de fato o Vegeta já estava bastante mudado ali. Gohan, sem dúvidas, estava se importando com todo mundo, perderia todo mundo, finalmente soltou a fúria e virou um Super Saiyajin 2. E basicamente Trunks, quando perdeu o Gohan, as únicas exceções são Trunks pequeno e Goten. Mas esses são crianças puras, já criadas na Terra, com células desenvolvidas, já se importando com um com o outro, já criado com amor. Mas de fato é necessário que certos requisitos sejam atingidos para se tornar um Super Saiyajin. Nenhum Saiyajin do planeta Vegeta, com exceção do próprio Broly, que entra aí ó, a teoria, Broly se importava muito com duas pessoas, dois seres inicialmente, tirando Shelai e depois que veio a acontecer mais pra frente, que eram o seu pai Paragas e o monstro da orelhinha. Então o próprio Broly só desencadeou a transformação de Super Saiyajin quando alguém que ele amava muito faleceu. E isso não ia acontecer dentro de uma batalha entre Saiyajins comuns e Viltrumitas, porque os Saiyajins não tinham o costume de se importar, tanto que a Gine canonicamente diz ao próprio Bardock que não é normal um Saiyajin proteger alguma coisa. E sabemos que meio que por conta do que aconteceu com o Gás lá no Planeta Cereal e o próprio aquela história contada pelo Monaito, que o Bardock já estava tendo uma mudança também. E mesmo assim ele não se tornou um Super Saiyajin canonicamente em Dragon Ball Super. Mas o próprio Bardock já tinha alguma coisa para proteger. E se a gente fosse considerar o filler canônico, ele já também tinha alguma coisa para proteger. Já tinha um desenvolvimento afetuoso, uma mudança de caráter. E como os Saiyajins não tem esse costume, eu jamais vou conseguir considerar que eles possam se transformar em Super Saiyajin a qualquer momento, porque não podem. Não podem, então, como não puderam, como não fizeram, como Freeza ia destruir tudo, os caras viram um bagulho vindo na direção dele e ninguém se transformou em Super Saiyajin, sabendo que ia morrer. Se os caras acharam que dava pra... Beleza, se 50 Saiyajins se transformassem em Super Saiyajin, somassem seus poderes, com certeza, pelo menos que a primeira forma do Freeza, todo mundo junto, soltando um poderzinho, talvez ganhasse. Talvez. Mas ninguém fez, porque ninguém podia. O único cara que fez isso muito antes, segundo a entrevista de Akira Toriyama, foi Yamoshi. Que nem mesmo mostrado no cânone da obra foi. É uma citação do autor em uma entrevista. Posso considerar como um fato? Posso, mas também não posso. Posso dizer como ele é, como ele foi, como aconteceu? Não posso, porque nós não temos isso detalhado, nem escrito. Talvez se alguém um dia traga essa história, maravilhoso, adoraria muito ver, mas não aconteceu. Já os Saiyajins comuns, classe
normal. O próprio Raditz era classe baixa, mas era uma classe baixa que andava com o Vegeta e andava com o Nappa. Ele não podia ser muito abaixo. O Nappa e o Vegeta não iam ficar parando a luta para proteger o Raditz. Tinha que estar no nível pelo menos ali compatível para ir nos mesmos lugares que o Vegeta e que o Nappa. Pensa numa party de MMO. Você não põe um cara level 10 para andar com um cara level 15. Não, põe sim. Mas não põe um cara level 10 para andar com um cara level 150. Que no caso era o Vegeta, que no caso era um Nappa, que deveria ser um 100. Não combina. A party tem que estar mais ou menos equilibrada. Tanto que 1.200 para 8.000 para 18.000 tem uma boa diferença? Tem uma boa diferença, mas ainda é uma diferença razoável. Claro que o Vegeta nunca perderia pro Raditz, mas assim, não é uma escala de poder tão grande quanto um Saiyajin que trabalhava na manutenção, a Gine que ficava mexendo com carne, os outros Saiyajins que mexiam com outras coisas, os guerreiros patéticos que apareceram lá no OVA do Bardock, ou também que apareceram no filme do Broly, que também não fizeram bosta nenhuma contra o exército do Freeza. Esses caras não tinham Super Saiyajin, não se transformariam em Super Saiyajin. Então o Super Saiyajin está fora dessa equação. E mesmo que considerássemos o Super Saiyajin dentro dessa equação, a diferença de velocidade, força e resistência é muito grande. Vamos levar em conta Goku. Depois de ter sido morto pelo Raditz, mas mesmo assim um cara que conseguia trocar golpes com o Raditz, etc. Apanhava, mas assim, estava um pouco abaixo do Raditz. 472 de poder, mais ou menos isso. Muito acima do Kami e dos outros terráqueos. Bem abaixo do Raditz. Mas que quando chegou em um planeta de 10G, fez isso aqui, ó. Nossa, até balançou a cana. Caiu, estatelou no chão. O próprio Goku não tinha como aguentar essa gravidade. E olha que ele era muito mais forte que a maioria das ralés. Porque certamente ele seria mais forte que o cara que trabalhava mexendo, sei lá, fritando frango. Um frango diferencial alienígena para os Saiyajins. De fato, o Goku já era um guerreiro experiente. Ah, mas e os Viltrumitas? Aguentam a gravidade aumentada? Bom, o Nolan aguentou. Conquista aguentou. Ah, mas antes que aconteceu isso? Aí vão ter que ir pra HQ. O que acontece? O Nolan, na verdade isso apareceu até na animação. O Nolan encontrou os Ragnars, que são descritos nos livros do Nolan, como uma raça capaz de dilacerar e matar os Ultramitas, porque eles cresceram em um planeta de gravidade aumentada, muito acima do normal. E eles foram suficientes para matar a companheira do Nolan, que estava nesse mesmo planeta, né, a parceira dele, e de quase matarem o Nolan. E os Ragnars são praticamente selvagens, extremamente poderosos, porque eles vivem num planeta de gravidade muito aumentada. O Nolan foi até lá, lutou e sobreviveu. Ele não ficou caído no chão que nem o Goku fez no mangá. E o Goku, que é um cara experiente de arte marcial acima da maioria dos Saiyajins. O Goku é um guerreiro de caça fácil. Beleza, mas vai dizer que o Goku tá muito abaixo dos outros Saiyajins, incluindo o próprio Raditz, que era já um cara que tava andando com o príncipe. Não, o Goku não tava tão abaixo assim. E mesmo que tivesse, o Nolan não caiu de cara no chão. Ele entrou no planeta, explorou, encontrou os Ragnars, viu que deu merda, começou a fugir e foi embora, sobreviveu. O Conquista foi pra lá, perdeu um braço, perdeu um olho, lutou, matou e sobreviveu. É um planeta de gravidade aumentada com seres muito poderosos, que tem dentes e garras suficientes para rasgar a invulnerabilidade, a habilidade que você não desconsiderou em seu vídeo, querido Escola da Tartaruga. Querido Donatello, que é a tartaruga mais inteligente dos Tartarugas Ninjas. Então, então assim, não, os Ultramitas em matéria de resistência estão acima. Será que em força, assim, velocidade a gente sabe que está muito acima, né? Velocidade e agilidade já disse que são duas coisas diferentes. Velocidade, os Viltrumitas estão muito acima. Resistência, os Viltrumitas estão muito acima, até porque eles aguentam bem mais, eles suportam bem mais os danos, eles conseguem lutar com os órgãos feridos, coisa que o Goku, por exemplo, que é muito mais forte que a maioria dos Saiyajins, não consegue.
Toda vez que ele foi ferido, que ele foi rasgado, que abriram um buraco, seja aqui embaixo, ou seja por baixo do coração, ele caiu com um buraquinho de laser, com poucos centímetros de diâmetro, foi o suficiente para varar o Goku e tipo, ele ficar fora de combate. Isso nunca aconteceria com o Viltrumita. O Viltrumita ele continuaria lutando. Tanto que os caras lutam com braço quebrado, perna quebrada, cara quebrada, boca aberta, segurando os intestinos. Os caras são imparáveis, eles continuam. A resistência não dá pra comparar. A resistência, Viltrumita ganha. Força física. Sabemos que o Goku, após Saga Frieza, Saga Cell, antes da Saga Buu, na forma base, que seria a forma que os outros Saiyajins também teriam, não conseguia lutar livremente, treinar livremente com 40 toneladas. Quanto será que o Nolan aguenta? Quanto o Nolan será que aguenta de peso? Eu vou deixar um pequeno trecho de uma animação para vocês repararem neste detalhe. Parece que vocês não entendem que não vão conseguir conquistar a Terra. Sim, o Nolan, com uma mão, segura uma fucking montanha. Um braço só. Sério, alguém acredita que naquela cena onde o Nolan é um pixelzinho, comparado a todo o resto, você acha que aquela massa de terra, de pedra, de rocha tem menos de 40 toneladas? Não tem. E sabemos que o Nolan ali não é muito mais forte que a maioria dos outros 50 Viltrumitas que sobraram. Não é. Ele não é muito mais forte. Ele é mais forte, mas não muito mais forte. E assim, um cara com um braço ergueu uma montanha. Alguém aqui acha que um Saiyajin base, classe baixa, a grande maioria, aguenta um soco de um cara que ergue a porcaria de uma montanha? O primeiro soco na cara de um Saiyajin era óbito. Cada soco era um óbito. Não ia ser uma luta equilibrada, meus queridos, meus senhores. Não, ia ser um massacre. Não, gente. Olha o tamanho da diferença de força física. Os caras iam ter que ficar virando e torcer pra acertar Garikiru no máximo do ápice do poder, que seria equivalente a destruir uma luta. Beleza. O cara segurou a montanha com um braço. Os outros, no mínimo, um pouco mais, um pouco menos. Mas todo mundo ali tem mais ou menos o mesmo nível. Os outros Viltrumitas não são muito mais fortes que o Nolan. Pelo contrário, eles têm mais ou menos o mesmo nível. O Nolan é um pouco mais forte. Pouco, não muito. Uma montanha. Cada soco, se o cara vier de longe, na velocidade que ele alcança, capaz de superar a luz, e ele acertar um soco com a força de erguer uma montanha na cara de um Saiyajin comum, a cabeça vai embora. Pode estar transformado em Ozaru, não vai tancar. Não vai tancar. E se pá, mesmo o Vegeta em Super Saiyajin na saga Torneio entre o Universo 6 e 7, não ergueu uma Geta que pesa mais de 1000 toneladas. A porra de uma montanha pesa muito, muito. Assim, a gente tá falando de um pouco mais. Não é um pouco mais. Muito mais que 40 toneladas. Muito mais que 1000 toneladas. O cara vai com um soco. Acabou. Se o cara estiver transformado em Ozaru, ele vai varar de uma ponta a outra o Ozaru. Ele vai rasgar o Ozaru no meio.
Os caras estarem transformados em Ozaru não vai fazer diferença nenhuma. Olha o tamanho do bagulho que o cara tá segurando. O Mark treinando, tá erguendo geleira. O Conquista, quebrado em coma. No final do último episódio da terceira temporada de Invencível, tava selado. Eu não lembro o peso exato, vou dar uma olhada. Não temos escolha, Donald. Ele está em um bloco de 400 toneladas de liga de aço e tungstênio a 10 km de profundidade. Se ele contrair um músculo, o lugar inteiro explode. 400 toneladas, já é 10 vezes mais do que o Goku, muito mais forte que qualquer Super Saiyajin comum lá no começo da saga Majin Buu. Consegui aguentar, porque o Goku aguentava 40, é 400, 10 vezes mais, com 10 quilômetros de terra em cima. O peso dessa porra é absurdo. É 10 quilômetros de terra em cima. Para vocês terem ideia, 10 quilômetros de profundidade dá o equivalente a 10 quilômetros de terra em cima. Presta atenção no que eu vou dizer. É o equivalente a você colocar mais do que o Everest em cima da porra do cara. Em coma. Alguém acha que ele vai ficar preso? Alguém aqui acha que o Conquista vai ficar preso nesta prisão? ...400 toneladas mais 10 quilômetros em cima. Um Viltrumita, um pouco acima da média, ele mesmo disse. Mas só o Conquista. Se a teoria fosse Conquista, se a ideia do vídeo fosse Conquista versus Saiyajins padrão, Conquista leva. Brincando. Olha a diferença de força. Vocês acham que ele ficou preso aí? Não vai ficar. Spoiler, não vai ficar. Então, ladies and gentlemen, eu acho que foi bem claro que realmente os vencedores são Viltrumitas, assim. Ah, e um detalhe, né? Zenkai. Zenkai é inútil aqui. Não sei porque o cara citou Zenkai. Você vai parar o... Vai ter um grupo de Saiyajins que vai ficar carregando ferido por uma cápsula de restauração com líquido aminoático que só existia no antigo planeta que o Bardock caiu, etc. Que é coisa de filler. Mas whatever, vão ter uma máquina. Vamos supor que tem uma máquina de cura. Você vai ter um grupo de Saiyajins carregando outros Saiyajins feridos e vivos ainda, né? Porque a gente sabe que eles não sobrevivem sem cabeça, sem pulmão, sem coração, morrem de hemorragia, etc. Você acha que ia ter um grupo de Saiyajins salvando outros Saiyajins para que desse tempo eles fazerem um Zenkai? Não tem, não ia dar, o Zenkai é inútil aqui. Eu sei que o nosso querido Tartaruga, o nosso Donatello aí citou Zenkai, mas Zenkai não serve pra nada aqui. Nem Zenkai, nem Super Saiyajin, nem Ozaru. O Ozaru foi cortado por uma katana comum. O Viltrumita ia rasgar o Ozaru em vários pedaços. Não ia sobrar nada. Uma katana comum cortou a cauda do Vegeta. Com 18 mil vezes 10, 180 mil. Cortou. Imagina um cara que tem, sei lá, 100... Não, 100 seria menos que o Kami. Vamos supor, um Saiyajin médio tenha 500, que já que um guerreiro como o Raditz tem 120. Um guerreiro de classe baixa, mas não é tão baixo assim. Mas, vamos supor que ele tem 500, é muito maior, é o dobro do Kami, já é o equivalente ao Piccolo. Não, o Piccolo tinha 400, é mais forte do que o Piccolo até, daria um pau no Piccolo. E vamos supor que eles tenham 500. O Vegeta tinha 180 mil de poder quando a cauda dele foi cortada, o osso dele foi partido por uma katana de aço normal, do mundo normal, por um ser humano comum. O Viltrumita rasga um ser humano normal assim, ó.
Não tem como, não ia sobrar nada. Então, assim, o veredito, infelizmente, do canal da Escola Tartaruga é completamente, sabe, do coração, não da razão. A razão é o contrário. A razão, Viltrumita é muito mais forte do que Saiyajins. Tanto que Bardock contra o próprio Omni-Man, que nem é o Viltrumita mais forte. Eu fiz assim quando eu falar que o Treg é mais forte. Não exatamente. No final da história tem um outro Viltrumita mais forte que o Treg. Que tava lá o tempo todo, só você não viu. E um detalhe, os Viltrumitas ficam mais fortes com o tempo. E tem Viltrumita idoso. Não à toa que o Conquista é forte pra caralho. Se eu for pegar os 50 Viltrumitas, a grande maioria deles viveu pra porra. A maioria deles é forte pra caramba. Não dá. Mesmo se fosse só 50 contra milhares de Saiyajins, 50 levava. Se pá, o Treg sozinho levava. Conquista sozinha levava. O Mark, no final da série, levava. Tranquilamente. A gente tá falando de um cara que voltou no tempo. Vai acontecer várias coisas na série da Amazon. Vai ter muita coisa rolando na série da Amazon. Mas a diferença de feitos é muito grande. Não dá pra usar o Goku e o Vegeta como parâmetro. Super Saiyajin não existe pra Saiyajin comum. Transformação em Ozaru deixa a maioria deles bobo, grande e lento. E a resistência deles é inferior a uma katana de aço. Se fosse no mínimo mais resistente que a katana de aço, a katana tinha quebrado. Porque mesmo que eu, assim, com a força que eu tenho, eu for tentar partir um bloco de aço maciço, bater com uma espada, não adianta a força que eu tiver, vai quebrar a minha espada. É a regra básica, resistência. Você tem a resistência de um, a força do outro. Não dá, a katana não aguenta. E a katana de aço cortou o rabo do Vegeta com 1008 anos de poder. Então, simplesmente, o veredito final é: Viltrumitas venceriam com facilidade. Lamento decepcionar vocês que são extremamente fãs de Dragon Ball. Eu também sou fã de Dragon Ball. Só que o lance é: analisa o negócio com a cabeça, não com o coração. Eu acho muito mais legal o estilo dos Saiyajins lutarem, a forma deles atacarem, o do que é muito mais versátil do que o dos Viltrumitas, o que é a vantagem pros Saiyajins. Mas não adiantaria muito contra uns caras que erguem montanha com o braço, que conseguem ultrapassar a velocidade da luz, que rasgam um ou outro no meio, que o estilo de arte marcial não é nocauteado, mas rasgar, arrancar órgão, tirar ponto vital, ferir olhos, sensores, etc. Os caras não lutam de brincadeira, não lutam por esporte. Os Saiyajins, apesar do Nappa ter cortado o braço do Tenshinhan, foi uma das coisas absurdas, foi. Mas isso é fichinha perto do que o Nolan faz com outras pessoas, com outros Viltrumitas que têm o mesmo poder que ele. É a mesma raça. E o Nolan parte os caras. O Treg parte os caras no meio. São pessoas com invencibilidade. Não é à toa que a série sempre invencível. Então é isso, gente. O vídeo ficou um pouco longo, mas deixe seu like, curta, comentem, compartilha, sigam o Dragão. E até a próxima, pessoal. Valeu! E deixa um like no vídeo original e neste vídeo também. Muito obrigado. Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajudam o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Tamo junto. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o Dragão. Valeu!